digital, mecanismos que permitam verificar a autenticidade das informações e rastrear a sua circulação são cada vez mais necessários. Mecanismos dessa natureza são importantes, por exemplo, para que se possam distinguir notícias que vêm de fontes confiáveis daquelas produzidas por hackers ou cybercriminosos. São importantes também para que se possa ter certeza da autoria de textos, fotografias ou quaisquer trabalhos técnicos ou artísticos digitalizados. É de se esperar que tais mecanismos permitam também a imediata identificação de cópias, falsificações e de casos de uso não autorizado de qualquer obra digital. Os Non-Fungible Tokens, ou NFTs, se tornaram conhecidos quando uma obra de arte digital tokenizada foi leiloada por valor milionário no ano passado. Os NFTs têm exatamente essa finalidade: tornar qualquer arquivo ou obra digital um objeto único, identificável e rastreável a qualquer momento. Token, em português, se traduz por símbolo. Diz-se não fungível daquilo que não se desgasta com o tempo e que não pode ser substituído nem confundido com nada semelhante. De maneira prática, um NFT é um selo digital indelevelmente associado a um arquivo digital qualquer com tecnologia blockchain que pode ser verificado a qualquer momento, mas não pode ser apagado nem alterado. É assim, semelhante a um certificado de autenticidade, com a vantagem de ser digital, indestrutível e verificável a partir de qualquer computador conectado à internet. Para entender de que maneira os tokens não fungíveis abrem novos caminhos e possibilidades para a indústria do copyright, temos este painel. Para aqueles que não são muito familiarizados com o tema, eu pediria, então, a técnica que incluísse aí o nosso PowerPoint, por favor. Pediria a Hoffman que projetasse, por favor. Enquanto aguardamos a projeção do PowerPoint, eu vou ler rapidamente os currículos dos nossos palestrantes. Nós vamos começar com o Guilherme Nigri, que é um investidor anjo e empreendedor em série. Ele é formado em Direito pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, foi advogado de M&A do Pinheiro Neto e, desde 2014, investiu em mais de 30 projetos em blockchain e venture capital. Ele apresenta o podcast Bit by Bit, em parceria com o ITS Rio, e é cofundador e COO do marketplace de NFTs Tropix. Em seguida, teremos o Felipe Ribe, que é formado em jornalismo pela PUC Rio, pós-graduado em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, trabalhou no Sport TV, na NBB, em Zima, e atualmente é Head de Inovação do Clube Atlético Mineiro. Em seguida, teremos o Fábio Schwartzwald, que é formado em Economia pela UERJ, tem MBA em Finanças pela IBMEC e em Gestão Empresarial pela FGV. Ele trabalhou 22 anos nos bancos Garantia, Gulf Invest, Votorantim e Credit Suisse. Foi diretor-presidente da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, atualmente é diretor executivo do Museu de Arte Moderna do Rio e é membro dos conselhos do New Museum de Nova York, Economia Criativa da Firjan e Conselho da Cidade do Rio de Janeiro. O debatedor é o José Eduardo Pieri, ele é diretor-relator da BPI
sócio do escritório Palma Guedes Advogados, formado em Direito pela UFRJ e com LLM em Propriedade Intelectual pela University of Illinois Chicago School of Law. Então, eu peço, mais uma vez, a Hoffman que coloque o nosso PowerPoint na tela. Estou vendo aqui. Mas não tá funcionando. Vocês vão ter que me ajudar aí. O título do nosso painel são os Non-Fungible Tokens e os novos horizontes do direito autoral. Por isso, nós temos participantes que vão tratar de questões e criptoativos, né? Link entre os NFTs e a nossa. Para entender o NFT, nós precisamos entender também o que está por trás dele. Blockchain é uma expressão. Nem todos conhecem a definição. É um banco de dados que forma uma corrente. Não pode ser alterado. E todas as transações no blockchain, elas são registradas. As criptomoedas, e a mais Bitcoin, elas são né, mintadas, é o anglicismo usado pelo mercado, elas são cunhadas. E a base dos NFTs é a Ethereum ou Ethereum, né, como nós dizemos aqui no Brasil. E a moeda é o Ether, mais utilizados para a comercialização dos NFTs. E as transações são feitas por contratos inteligentes, digitais, que são programáveis em blockchain e autoexecutáveis. Isso é importante quando nós formos tratar dos NFTs de obras artísticas, por exemplo. É importante saber que esses NFT é um token não fungível. A criptomoeda ela pode ser trocada por outra de igual valor, assim como uma nota de R$1 por outra ou de R$100 por 10 de R$10, mas um NFT ele é único e ele certifica uma única digitalizada, no caso, obra física, né? Então eles são ativos únicos e servem como certificação. Então eles vão ser usados para vários fins. Nossos palestrantes vão falar sobre esses fins. E como eu disse, a maioria opera em Ethereum. E temos os casos mais famosos que a mídia divulgou. Primeiro da menina, a garota do incêndio, né, ou do desastre. Enigmático, enquanto uma casa pegava fogo. Esse NFT foi vendido por $500 mil e a família manteve os direitos autorais sobre a foto. O exemplo é do $80 mil. NFT da Vera Fischer. Leilão por um lance mínimo dos quase R$300 mil. E a finalidade é para doação para caridade.
NFT que ficou famoso na imprensa brasileira foi o do manuscrito do líder dos que foi a leilão com esse lance mínimo. A NBA está vendendo vídeos curtos, NFT, de jogada, das melhores jogadas dos seus jogadores, e o do LeBron James, que é um grande astro da NBA, foi vendido por $200 mil. O mais caro de todos foi essa obra, que é um conjunto de obras, né, de um leiloada na Christie's por $79 milhões. Então, em NFT, e ela está semelhante ao de grandes pintores e artistas como Picasso ou outros desse nível, né? Então, eu gostaria de passar a palavra agora ao Guilherme Nigri, que vai falar sobre, que é um advogado, né, tem experiência de advogado, de societário, M&A. Ele vai falar sobre a sua experiência no mundo de NFTs e explicar. Opa, muito obrigado, Valdir. É um prazer estar aqui com todos, aqui nessa palestra, nesse painel, falando um pouquinho com vocês sobre NFTs. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para botar minha apresentação. Um segundinho, acredito que eles vão poder ver agora. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo certinho? Ok, perfeito. Eu queria também, né, eu acho que eu sempre, quando eu vou fazer as minhas apresentações sobre NFT, eu gosto de dar um passo atrás, né, e falar um pouco mais sobre a teoria, né, e explicar um pouquinho o que é um NFT, né, o que exatamente acontece por detrás dos panos, e até por isso que eu chamo a minha apresentação de NFTs, o que são, onde eles vivem e do que se alimentam. Uma brincadeira com essa frase que todo mundo fica... que tem na sua cabeça, né? E de onde vem NFT, né? De onde vem essa questão da escassez digital, né? A gente não pode falar de NFT sem falar um pouco, dando um passo atrás, de blockchain, né? E o blockchain surge com o Bitcoin, né? Em 31 de outubro de 2008, é colocado um paper na internet, né, de uma pessoa que ninguém sabe até hoje quem é, né, uma pessoa que se auto-intitulou Satoshi Nakamoto, e ele coloca um paper chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é um paper, né, que ele basicamente resolve vários problemas ali que a gente tinha, né, quando a gente fala em ciência da computação, né, e problemas que vinham tentando ser resolvidos há muitos anos por aqui, né? Um problema que resolve confiança, resolve escassez digital e resolve de uma forma totalmente descentralizada, né? Numa forma em que qualquer um consegue atuar da sua própria máquina e com um sistema que não precisa de um agente único ali para estar regulando tudo que vem acontecendo. O Satoshi, né, que é aquele cara misterioso, que ninguém sabe até onde quem é, né, e que aumenta ainda a fama, talvez, do Bitcoin, né? Todo mundo gosta dessas histórias de alguém que tem que ser procurado quem é o verdadeiro criador, que ninguém conhece essas histórias, traz um pouco de misticismo, traz um pouco aí de mistério para toda essa jogada, né? Ele criou todo esse sistema pensando num meio de pagamento, né? Como eu posso criar um meio de pagamento na internet de forma que eu possa pagar ao Valdir, eu possa pagar ao Felipe Ribe, né? Dinheiro sem que a gente tenha que confiar um no outro, né? Que a gente possa estar transferindo e criar realmente, cada vez mais, essa ideia da web, né? A web era para ser centralizada, né? Quando a gente pensa em web lá atrás, como é que ela foi criada, a ideia era essa, que qualquer um conseguisse controlar, né, os seus ativos, conseguisse realmente fazer seus sites, seus blogs, tudo de uma forma descentralizada, autônoma, né, criando as suas próprias propriedades digitais. O problema é, um JPEG, né, ou um qualquer arquivo,
na internet, você sempre conseguia copiar de uma maneira muito fácil, né? Você conseguia criar múltiplos deles, ou seja, a gente via lá atrás o grande problema que existiu com o MP3, né, e com as músicas, quando existiam aqueles aplicativos que você conseguiam baixar músicas pirateadas e músicas de artistas ali sem ter que pagar os devidos direitos, né? Porque era muito simples. Na internet você consegue multiplicar, né, os ativos de forma que basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V, né, que todo mundo consegue fazer. Então, esse problema, né, do double spending, dessa criação de ativos digitais, sempre foi um problema que a gente não via como resolver até a criação do blockchain, né? Basicamente, como é que você resolvia antes? Era você criava uma entidade centralizadora, né, que ela diria qual é o verdadeiro e qual é o falso se estivesse dentro de um banco de dados próprio, né? Um banco de dados proprietário. O blockchain, né, ele soluciona esse problema, que é um problema que a gente chama de o problema dos generais bizantinos, né? O que é o problema dos generais bizantinos? Imagina que nós dois, que a gente esteja numa guerra. A gente tem o exército suficiente para ganhar essa guerra e atacar o castelo, né? O problema dos generais bizantinos é um problema de confiança e coordenação, né? Basicamente, a história diz: imagina que dois exércitos, um exército com dois generais estão atacando esse castelo. Cada um está de um lado de um vale, né? E bem abaixo desse vale é onde está esse castelo que vai ser atacado. Para esses dois generais se comunicarem, eles precisam, né, ou atacar o castelo ou de alguma outra forma de se comunicar. Mas eles não têm essa forma, porque se eles mandassem uma carta através de um mensageiro para chegar ao outro general, provavelmente esse mensageiro seria capturado pelas forças inimigas. Então você tem um problema de como coordenar esse ataque, né, para chegar ali, e de confiar, né, que o outro lado vai cumprir a sua parte, né? Porque se qualquer um desses generais que está nessa guerra trair, né, se for um traidor e não atacar, vocês não vão ter força suficiente para ganhar essa luta e conseguir sair vitoriosos. Então, como é que você faz, né? A única solução que você teria seria que todos atacassem e que todos tivessem confiança que aquilo ali iria acontecer, né? E o que o blockchain faz, né? O blockchain ele consegue solucionar esse problema, né? Que é um problema da ciência da computação, um problema da computação distribuída, né? Que basicamente funciona na forma de mineração que existe no blockchain, né? O Proof of Work, né? Que eu acho que é algo que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que basicamente são os computadores, né, que ficam ali ligados para resolver equações matemáticas, resolver ali a equação necessária para você estar validando uma rede blockchain, né? Isso junto com o hash criptográfico, né, e os blocos, né, para verificação da cadeia mais longa para você conseguir chegar ao verdadeiro número, né, a quem é a rede verdadeira e quem está colocando as informações verdadeiras nessa rede. Então, basicamente, o Satoshi ele consegue, né, resolver esse grande problema da ciência da computação. Existem outras formas também, mas ele consegue resolvê-la de uma forma muito interessante, né, e de uma forma totalmente descentralizada, em que você consegue ter uma rede peer-to-peer, né, uma rede em que vários computadores estão conectados e que você não precisa confiar em ninguém através desses incentivos, né, e através da mineração. Isso daqui, né, eu sempre gosto de mostrar essa foto aqui, porque basicamente isso é uma mineração de blockchain, né? A gente fala muito em mineração, mas na verdade não tem nada de picareta, não tem nada ali de algo mais relacionado, é só um nome, uma metáfora que é utilizada, mas na verdade são diversos computadores, né, diversos hardwares que estão ali resolvendo esse grande problema da rede, né? Esse problema de verificação, esse problema de conseguir, né, criar uma rede confiável e descentralizada. A questão dos NFTs, né, é algo que você vê, né, e até eu trouxe esse pequeno paper aqui, esse pequeno
documento, uma história, né, uma história do mundo da ciência da computação também, né, que é o Hal Finney. O Hal Finney, ele em 93, ele já publicou um texto chamado Crypto Trading Cards, né, que era basicamente uma ideia de NFTs, mas ainda nem existia blockchain nessa época, né? Então essa ideia aí de 93, para quem não se lembra, foi mais ou menos a época do boom dos cards colecionáveis ali com Pokémon, Magic, todos esses cards TCGs, né, que começaram a crescer muito e hoje são indústrias de milhões de dólares, né? Eles surgiram ali em 93. Então, o Hal Finney, que foi um dos principais, né? Muita gente acha que ele é o Satoshi Nakamoto, curiosidade, né? Um fun fact. Muita gente acha que ele era o Satoshi Nakamoto porque ele foi um dos primeiros a se corresponder com o Satoshi Nakamoto através de e-mail. E o Ethereum, como muito bem explicado pelo Valdir, é a principal rede utilizada para se criar, né, NFTs. Por quê? O Ethereum ele tem uma grande diferenciação do Bitcoin, né? Enquanto o Bitcoin ele era uma rede para ser utilizada como um meio de troca, ou até hoje, muito mais como um meio de você ter reserva de valor, né? Muita gente chama ele de ouro digital. O Ethereum ele surge com o Vitalik Buterin com a ideia de você poder programar em cima de um blockchain, né? Quando você tem um dinheiro virtual, as possibilidades de criar, né, de criar mais confiança e criar regras em cima disso são gigantescos. Então, o Vitalik pensou e aí ele criou a Ethereum Virtual Machine, né, que basicamente é um grande computador mundial, né, e qualquer nó que rode um Ethereum possui. E o que é um nó? Um nó é um computador ali que tem a rede baixada, né, para estar ali utilizando o blockchain. E o Ether, né, é a criptomoeda que incentiva todo esse mercado. Os NFTs, né, e dentro do blockchain em si, né, diversos tipos de tokens foram criados. Né? Não existe só os NFTs. Existiram os ERC20, né, que foram os tokens, principalmente os primeiros tokens ali daquelas épocas que houveram ICOs, né, que todo mundo aí do direito deve ter ouvido e coçado a cabeça um pouquinho para pensar o que é um ICO, Initial Token Offerings, depois surgiram as offerings em exchanges, né, se isso deveria ser regulado pela SEC, pela CVM, toda essa discussão que já aconteceu no direito. E os NFTs, diferentemente da maioria dos tokens, são um token, né, que vem com a ideia de você criar algo único. Né? Enquanto no Ether, né, um Ether, um Bitcoin, ou qualquer outro tipo de token não fungível, token fungível, né, você pode trocar um por outro, de forma que não faz diferença se eu tenho o Ether que foi mintado lá atrás pelo próprio Vitalik, ou se eu tenho um Ether que acabou de ser mintado por um bloco novo agora. Né? Todos valem o mesmo valor. Mas alguém chegou e falou, nossa, mas eu queria criar algo único dentro do blockchain, algo que não pudesse ser trocado pelo mesmo, algo que não pudesse ser divisível, né, como o Bitcoin, como o Ethereum podem ser divisíveis em inúmeras casas decimais, e aí foi criados diversos padrões da indústria. Né? Então, quando a gente fala em NFT, você tem diversos ERC. Né? O que é ERC? Basicamente, como é que surgem os padrões dessa indústria? São padrões para facilitar as trocas. Né? Então, você facilita, principalmente em termos das exchanges poderem pegar isso e conseguirem estar de forma simplificada, colocando nos seus programas e conseguirem fazer as trocas desses tokens. Então, você tem o padrão ERC1155, o padrão ERC721 e diversos outros aí que basicamente são pessoas que vão propondo padrões, né, dentro de uma regra específica, isso no mundo do Ethereum, e lá são aceitos os novos padrões. Cada padrão vai ter uma regra específica. Né? Por exemplo, 155 ele pode ter inúmeros ativos iguais, né? ou ativos diferentes. Né? Então, quando a gente fala realmente, quando a gente fala em tokens não fungíveis, a gente tem diversos padrões e diversos
diversos númerozinhos que vão confundindo a gente, mas nada mais passa do que ideias para simplificar, né? Como até no direito, né, você pode ter um padrão de um contrato, basicamente os tokens têm os seus padrões, né? E a sigla NFT vem dessa palavra Non-Fungible Token, que significa tokens não fungíveis, que vem dessa ideia de ser algo único, com características exclusivas, que não existem outros iguais no mundo, né? Criar um NFT é uma forma de registrar uma propriedade única de uma arte, de uma música, de um arquivo digital, de ativos reais até, né? Como você pode registrar uma propriedade de um carro ou qualquer outro tipo de propriedade utilizando a tecnologia blockchain. Depois desse registro, né, você pode continuar aí negociando essas criptomoedas, né? O NFT é basicamente um novo tipo de cartório no futuro, né? E a digitalização desse tipo de arte, né, apresenta diversos benefícios, né? Além da facilitação da transferência, né, de você poder mandar esses arquivos e esses tokens internacionalmente, né, você não sabe aonde você está mandando, você pode estar vendendo para alguém na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então, você também tem uma questão da escassez, né, de não poder criar aquilo que já foi feito através do blockchain, né, que você não existe double spending, você não existe como criar outro sem você ter esse histórico total, né? E, além disso, também a segurança, né? Muitos artistas aí têm feito até NFTs como uma forma de você estar tendo um ativo digital também, caso aconteça alguma coisa com o seu ativo real, né? Então, se você, por exemplo, tiver um desastre natural, como a gente já viu acontecer com diversas obras, né, com diversas questões, você poderia ainda ter um NFT aí que tem valor, né? Então, a gente viu diversos casos aí de artistas que tiveram suas obras queimadas, né? Isso até num ato, talvez, de arte, né? Um ato diferenciado, em que a obra, o NFT, ganhou mais valor, né? E eu trago aqui também algumas ideias, né, que além dessas propriedades do NFT, né, que estão em contrato, que você consegue, né, automatizar, existem também as possibilidades criativas, né? O Damien Hirst, que é essa imagem que eu estou compartilhando aqui, criou um projeto chamado The Currency, né? E nesse projeto, The Currency, o que acontece? Ele basicamente criou 1.000 unidades desse desenho, que são umas bolinhas, né, que ele vai colocando, criou. Todo o papel, todas essas pinturas que o Damien Hirst são uma diferente da outra, tá? Nenhuma é igual. Só que quando você compra uma delas, você tem que escolher se você vai ficar com a NFT ou se você vai ficar com a obra física. Então, é algo muito interessante que o Damien Hirst basicamente está querendo explorar, né? O que vale mais, o NFT ou a obra física, né? Então, você tem essa escolha de Sofia, né? Você tem aquela escolha ali que você vai ter que pensar, o que eu quero? Eu quero ter um NFT disso ou eu quero ter a obra física que vai ser entregue pelo Damien Hirst? O que eu valorizo mais? E aí, no final, vai ser uma experiência, né, que ele está criando ali para ver o que vai sobrar mais e o que vai ser destruído, né? Então, por isso que é esse clash, né, essa luta entre as moedas que o Damien Hirst criou, né? E sobre direitos, né, literalmente sobre direito, né, quando a gente fala em NFT, tem um direito que eu acho muito interessante, que ele pode ser salvaguardado, né, ele pode trazer uma facilidade, principalmente no mundo das artes plásticas, onde ele não era muito utilizado, né? Que na Lei de Direito Autoral, a gente tem no artigo 38 o direito de sequência. Se me permitirem, eu vou ler aqui o artigo 38, o autor tem o direito irrenunciável e alienável de perceber, no mínimo 5% sobre o aumento de preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado. Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário na quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário. Ou seja, o que isso quer dizer?
todo autor de uma obra, ele tem direito a receber uma mais-valia, né, sobre um lucro verificado pelos seus colecionadores, né? Por quê? Porque esse autor, né, ele trabalhou na sua carreira, ele criou diversas questões, ele conseguiu crescer o seu nome de forma que ele faz jus também a uma pequena porcentagem ali sobre o crescimento dessas artes, né? O que acontecia, né, no mundo real, né, quando a gente fala em direito, né, às vezes a lei é aquele negócio de lei pega e lei não pega, né? E o direito de sequência, principalmente no mundo das artes, né, era algo que era muito difícil de você cobrar, né? Como é que eu vou saber se foi vendido, se não foi vendido uma arte? Se a arte está ainda com o colecionador que comprou, né? Fora casos de realmente em que havia a venda por leilões, né, em que o leiloeiro seria o depositário, né, você não tinha como comprovar isso e até era chato, né, para um artista ter que cobrar o seu colecionador. O blockchain e os NFTs eles possibilitam que isso seja cobrado de forma automática, né? Que isso seja feito através de smart contracts, que basicamente são contratos se então, né? Se algo acontecer, então realize algo, e com isso você facilita a vida e você consegue, né, dar enforcement, né, dar previsibilidade a uma lei que é algo que fará muita diferença para o artista, né? Principalmente os artistas que não têm ainda tanto renome, né? E não podem ficar tanto tempo sem receber uma quantia ali, né? Isso vai dar uma previsibilidade maior para mim em questão de surgimento de novas artes. E por causa desse direito, eu diria que todos artistas vão querer criar NFTs, né? Isso facilita o seu trabalho, facilita a sua obtenção de novas receitas e traz uma previsibilidade cada vez maior, aí, sem ter que buscar, né, seu direito judicialmente. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, né? Agradecer a todos aqui e falar que é um grande prazer estar nessa mesa com todos esses grandes personalidades aí no mundo aqui do direito e dos NFTs. Muito obrigado, Guilherme. Agora vamos passar diretamente ao Felipe Ribe. Como eu falei, é jornalista e gestor, atualmente head de inovação do Clube Atlético Mineiro, que está na liderança do Campeonato Brasileiro. E há uma matéria hoje longa sobre a gestão financeira do clube, os investimentos que tem feito em plantel. E vamos ver em que a política de tokenização do Atlético influiu nisso ou se os motivos são outros, né, para o sucesso do Galo este ano. Então, Felipe, palavra com você. Bom, obrigado, Valdir. Bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia aqui aos meus colegas de painel. Vou compartilhar minha tela aqui para fazer uma apresentação também para vocês sobre o que a gente tem feito aqui no Atlético. Bom, em primeiro lugar, pessoal, um grande prazer, como eu falei, fico muito honrado de ser um representante de um clube de futebol num evento desse tamanho. Acho que isso mostra aí que o Galo tem feito também fora de campo tem chamado a atenção. Como eu falei, hoje vou contar para vocês um pouco dos cases aqui do Galo, depois dessa aula aí que o Guilherme deu. Então, vou passar para uma parte um pouco mais prática do que a gente tem feito aqui no Atlético. Então, antes de começar, eu sou gerente de inovação. Então, só para fazer uma explicação para vocês como que é a inovação hoje aqui no Atlético, é um cargo novo, tá? Eu entrei aqui em março desse ano e a inovação hoje fica abaixo da diretoria de negócio. Então, a gente tem a gerência comercial, a gerência de marketing e a gerência de inovação. E dentro da inovação, eu, como gerente de inovação, tenho 3 objetivos principais. Primeiro, encontrar novas fontes de receita. A gente tem uma máxima aqui de que dinheiro novo é sempre dinheiro bom. Um olhar para o futuro, ou seja, a gente conseguir começar a experimentar novas tecnologias para aprender de que maneira essas novas tecnologias vão influenciar no futuro, não só do Clube Atlético Mineiro, como da indústria esportiva em geral. Um terceiro objetivo, que também é muito importante, que é posicionar o Atlético como um clube pioneiro, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Isso já vem acontecendo e tem trazendo também
tem trazido também novas oportunidades de negócio para o clube. E o que a gente quer especificamente dentro desse universo cripto? Então, primeiro, a gente quer experimentar novas maneiras da gente engajar não só com os nossos torcedores, mas também com fãs de futebol ao redor do mundo. O universo cripto ele tem algo que, de repente, outros produtos que os clubes podem lançar não oferecem. O universo cripto você faz com que os clubes não precisem lançar somente produtos para os seus torcedores. Eles podem lançar outros produtos, no caso NFTs, fan tokens e tudo mais, que também cabem para torcedores de outros clubes que podem enxergar nisso um valor de mercado, enfim, algo que eles podem ter consigo depois, eles podem revender e tudo mais, ou ter até como patrimônio. Segundo objetivo é testar, como eu falei anteriormente, né? Está testando essa tecnologia blockchain para aprender de que maneira ela pode impactar o futuro do nosso negócio. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta dessa tecnologia. Logicamente, a questão de ser uma nova fonte de receita, né? Apesar de ser algo ainda muito básico, se a gente comparar com as grandes fontes de receita de um clube de futebol, como eu falei no slide anterior, dinheiro novo é dinheiro bom, a gente já está conseguindo fazer receita com NFTs, com fan tokens e, obviamente, posicionar o Atlético como um clube inovador. E se eu estou aqui hoje trocando essa ideia com vocês, é porque o Atlético foi pioneiro em suas iniciativas dentro dessa parte de NFTs. E o que a gente já fez, então? A primeira coisa, nossa primeira iniciativa dentro do mundo dos NFTs foi em maio desse ano. Nós fomos o segundo clube do mundo a fazer um leilão de uma obra de arte NFT. Antes da gente, só o PSG tinha feito. A gente chamou um artista paulista chamado Pedro Nuin, que é um cara acostumado a recriar grandes momentos de futebol. Pedimos para ele recriar esse momento icônico aí da história do Atlético, a defesa com o pé esquerdo do goleiro Vitor nas quartas de final da Copa Libertadores de 2013 contra o Tijuana, um time mexicano. Essa defesa no último minuto fez com que o Atlético passasse para a semifinal e no final a gente acabou sendo campeão. Essa foi uma peça única e feita exclusivamente para esse leilão, então é o que a gente chama 1 de 1, né? Um NFT 1 de 1, e a gente colocou em leilão na OpenSea, que é a maior plataforma, a maior marketplace de NFTs do mundo. Então, aqui, compartilhar com vocês alguns resultados e um aprendizado. Então, esse leilão ficou no ar na OpenSea por 30 dias. A gente recebeu pouquíssimos lances e essa obra acabou arrematada por 2 ETH, né? Na época, era o equivalente aí a um pouco mais de $5 mil. E o que a gente aprendeu? Apesar do resultado financeiro ter sido muito interessante, né? O clube colocou líquido para dentro cerca de R$18 mil, a gente achou que a plataforma, apesar também da OpenSea ser o maior marketplace de NFTs, ela é muito complicada para pessoas que não são especialistas no universo cripto. Então, isso para um clube de futebol que fala com a massa é muito difícil, é muito complexo, acabou atrapalhando. Outra coisa, né, a questão da arte. Apesar da arte ser muito bacana, a gente reparou que também ela estava bem diferente das tendências que a gente via ali na OpenSea. Então, a gente foi com um desenho, uma arte estática, e hoje, dentro da OpenSea, a gente vê muitas coisas coloridas, em animação, em 3D e tudo mais. E o terceiro aprendizado, a questão da escassez, como eu falei, né, era uma obra, né, um NFT 1 de 1, né, exclusivo. Isso fez com que a gente tivesse um preço muito alto e que acabou acarretando em pouca participação. Então, se eu tivesse que dar aqui um veredito sobre essa experiência, foi ótima porque a gente aprendeu, a gente conseguiu colocar dinheiro, mas o nosso objetivo principal, que hoje não é tanto ganhar dinheiro, mas sim construir uma comunidade, não só de atleticanos, mas de fãs de futebol no Brasil, para que vão começar a experimentar os NFTs e tudo mais, e a gente vai construir algo para ganhar dinheiro mais na frente, a gente não conseguiu cumprir nessa primeira iniciativa. Mas aí isso levou para a segunda iniciativa, né, que a Binance, não sei, para quem não conhece, a Binance é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, e eles inauguraram no final de junho o próprio marketplace de NFTs, convidaram 10 marcas e artistas de todo mundo para participar dessa inauguração. Durante a primeira semana, somente essas 100 marcas e artistas conseguiram expor seus trabalhos ali dentro, e o Atlético, por conta dessa iniciativa
ou a OpenSea, foi um desses convidados. E lá a gente está indo com algo bem diferente. Então, lá a gente está, desde o final de junho, lançando uma coleção de camisas históricas do Atlético em 2 formatos, um formato 2D, que é uma imagem estática, e um formato 3D, que são vídeos, né? Sendo que a primeira camisa que a gente lançou foi uma camisa de 1914, né, o ano do primeiro título do clube. Depois, a cada 2 semanas, a gente tem lançado uma nova camisa, e isso vai durar até dezembro, quando a gente completa 13 camisas no total. Para quem não sabe, 13 é o número da sorte aqui do Galo. E a gente convidou o Flávio Markiewicz, que é um artista digital incrível, para recriar essas camisas, um trabalho muito bacana de resgate histórico do Atlético. E aí, por que a gente decidiu lançar na Binance? Então, primeiro, é uma plataforma muito mais simples de usar, por ser uma exchange, um cidadão comum, ele consegue usar. Basicamente, ele cria uma conta na Binance, ele faz um Pix de real para dentro da sua conta, converte para BUSD, que é uma stablecoin lastreada no dólar, e a partir daí ele já está apto a entrar no marketplace e bidar ou fazer compras de NFTs. Como eu falei, a plataforma ela aceita real, ela é uma plataforma com alcance global, e lá dentro a gente está indo com uma coleção de bem menos escassez. Então, como eu falei, são 13 camisas no total, sendo sempre 10 unidades da versão 3D e 500 unidades da versão 2D, sendo que a versão 3D a gente sempre coloca em leilão de 7 dias, com um lance mínimo de $20, e a versão 2D é sempre vendida a preço fixo, $6, esse preço fixo. Então, a gente abaixou bem, aumentou a quantidade, abaixou bem para conseguir atrair mais pessoas. Além disso, a gente fez uma atrelação a benefícios do mundo físico. Então, quem completar as coleções pode ganhar camisa oficial autografada, um vídeo personalizado de agradecimento, um ano gratuito de programa de sócio-torcedor, enfim. E aqui eu trago para vocês 2 trabalho incrível, como eu falei, né? Foi buscar como é que era a textura de blusas da época e tudo mais, e recriou tudo isso à mão, um trabalho incrível que eu sou muito fã. E não vou compartilhar com vocês ainda o resultado, porque a gente ainda está muito no início, né? A gente lançou na semana passada a 4ª camisa de 13, então, mais para o final do ano, vocês ficarem ligados aí nas redes do Atlético, ou de repente, no ano que vem, se vocês me convidarem novamente para estar aqui, eu posso compartilhar com vocês resultados e aprendizados do que a gente está fazendo com a Binance. E a terceira iniciativa dentro desse universo dos NFTs é com a Sorare. A Sorare é uma empresa francesa, né, uma startup hoje está com valuation de quase $4 bilhões, e basicamente eles criaram um fantasy game global de futebol utilizando cards em formatos NFTs. Então, pensem aí. Opa, só pedir desculpa que começou uma obra aqui. Desculpa, pessoal. Começou uma obra aqui em cima do apartamento onde eu estou. Faz parte da pandemia. Né? Estamos em casa. Está atrapalhando muito, não? Posso continuar? Vamos lá. Vamos embora. Enfim, nós somos o primeiro clube brasileiro a entrar dentro da Sorare. Então, a Sorare como eu falei, né, uma espécie de cartola, só que ao invés de ser só do Campeonato Brasileiro, é um cartola global. Então, você tem ali Real Madrid, tem Liverpool, PSG, Juventus, enfim, grandes clubes de todo mundo. E o Atlético foi o primeiro clube a entrar lá dentro, né? Esses cards em formatos NFTs, eles são também colecionáveis, e o desempenho dos jogadores na vida real influencia no desempenho desses cards dentro do Fantasy Game. Então, cada jogador ele tem 111 cards que são emitidos, e esses cards são leiloados durante toda a temporada. Por que a gente escolheu entrar com a Sorare? Primeiro, é um acordo diferente. Então, diferente do que a gente fez com a OpenSea e com a Binance, que era um projeto próprio do Atlético, com a Sorare é um licenciamento de marca, e é muito bacana porque a Sorare ela tem uma comunidade própria já de pessoas. Se vocês entrarem no cryptoslam.io, né, que é um site que rastreia projetos de NFT, vocês vão ver que a Sorare está quase sempre ali dentro do top 10 entre os projetos que mais movimentam dinheiro.
Como eu falei, é um projeto aí com clubes globais, então tem Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Inter, são mais de 40 clubes em todo o mundo, o que para a gente traz um retorno muito bacana em termos de reconhecimento de marca e, como eu falei também, por ser um acordo de licenciamento, um baixo risco, baixo dispêndio de trabalho com uma alta recompensa. Então, mostrando para vocês aqui, deixa eu só passar o meu slide. Esses aqui são os 3 tipos de cards que são emitidos. Então, à direita, a gente tem o card único, que é esse card preto. Ele sempre começa com um lance mínimo de 500 euros. Esse card do Guilherme Arana, especificamente, foi vendido por 14.093 euros para um colecionador da Índia. No centro, vocês veem o card azul, que é o card que eles chamam de super raro. São 10 unidades de cada card super raro com lance mínimo de 50 euros. E à esquerda de vocês, o card vermelho, né, que são os cards chamados raros, são 100 unidades de cada card com lance mínimo de 5 euros. E aí, resultados, né? Aqui está um pouco desatualizado, peço desculpas para vocês, dei mole nisso daí. A gente entrou em maio, então a gente já está no 4º mês dentro da Sorare. E aí o número abaixo sim está atualizado, então a gente já vendeu mais de 400 mil euros em cards do Atlético dentro da plataforma, né? Por ser um licenciamento de marca, a gente tem um percentual minoritário disso, mas se a gente considerar primeiro que o euro aí está 6,30 e que era um dinheiro que a gente não fazia, a gente está muito satisfeito com esse resultado e a gente tem donos de NFTs aí de todo mundo. E os aprendizados que a gente teve, que a gente tem tido com a Sorare, primeiro, que o licenciamento de marca pode ser uma excelente opção quando se tem uma comunidade estabelecida no entorno, como é o caso da Sorare. A plataforma ela é muito fácil de usar por quem não é especialista em cripto. Então, basicamente, você consegue comprar um NFT direto no cartão de crédito, não precisa ter o wallet cripto, nada disso. E a experiência do fã, né, apesar de ser fácil de usar a plataforma, o fato da moeda ser o euro acaba tornando bastante difícil também a participação de brasileiros. Então, a gente está nessa fase de que, sim, estamos tendo um retorno bacana com fãs de todo o mundo, mas especificamente com o público brasileiro, ainda não conseguimos crescer muito a comunidade. Ainda gosto de falar que ainda estamos na fase de educação. E o que, para a gente terminar aqui o último slide, o que a gente acha, o que o Galo enxerga que vem depois desse mundo de NFTs e cripto em geral. Então, logicamente, né, novas coleções que a gente vai lançar em novas plataformas. Então, tem plataformas diferentes surgindo aí todas as semanas e a gente quer experimentar todas elas até a gente encontrar a plataforma, aquela que vai ser a ideal para a gente comunicar não só com os nossos torcedores, mas, como eu falei, com o público de futebol no Brasil e ao redor do mundo. Explorar outros tipos de NFTs também. Então, recentemente, a gente teve aí os NFTs dinâmicos, né, que vão se atualizando conforme o tempo, que eu acho muito interessante da gente pensar. A gente teve o exemplo do Lamelo Ball, que é um jogador da NBA, que ele lançou os NFTs dele, e a cada prêmio que ele ganha, esse NFT vai sendo atualizado, ou seja, vai aumentando de valor também. Então, ele lançou, e alguns meses depois ele foi eleito o novato do ano na NBA, então já ganhou o badgezinho ali dentro do NFT dele, o que valorizou esse NFT. A gente tem estudado também a criação de um marketplace próprio do clube. De repente, isso pode ser uma boa maneira da gente conseguir falar diretamente com os nossos torcedores, mas a gente ainda está na fase de estudo. A parte de ingressos, para mim, é game changer. Eu acho que a indústria de ticketing vai sofrer uma grande disrupção com os NFTs, muito por causa do que o Will falou, do que o Guilherme, desculpa, eu conheço o Guilherme como Will, do que o Guilherme falou anteriormente, né? Todas essas características, a questão da autenticidade, você elimina a falsificação de ingresso, a questão da rastreabilidade, você faz com que hoje os organizadores de evento que ganham R$0 no mercado secundário consigam criar os ingressos em forma de NFT com esse smart contract, fazendo com que a cada revenda esse organizador também ganhe dinheiro, ou seja, o cambismo ele também é eliminado. Então, sou um grande fã disso. Estamos estudando de que maneira isso consegue ser aplicado, além de outras coisas como antipirataria de produtos, melhoria de processos dentro do jurídico aqui de clubes de futebol, questão de funding, propriedade no metaverso, tokenização de ativos físicos, enfim. São muitas possibilidades que a gente enxerga dentro desse mundo de NFTs e o universo cripto em geral aqui no Clube Atlético Mineiro. Então, queria agradecer aí a todos vocês, pedir desculpa mais uma vez, né, pela obra aqui, surgiu
britadeira basicamente aqui em cima, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo que eu falei aí. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, Felipe. Excelente exemplo prático aí do Atlético, como eu disse, é o líder do campeonato, que os clubes da Série B têm aí nesse modelo para tentar monetizar os seus talentos, né, e conseguir receitas extras. Agora vamos ao Fábio Schwartwald, como eu disse, foi de mercado financeiro, Garantia, Gulf Invest, Votorantim, Credit Suisse, passou pela escola do Parque Lage, na Escola de Artes Visuais, e está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e vai nos falar sobre o mercado de arte e os NFTs nas artes visuais. Fábio, com a palavra. Bom, Valdir, primeiro agradecer a você, ao Zé Eduardo, à BPI pelo convite. É um prazer estar aqui com o Felipe e o Guilherme, tendo uma aula com eles, aí, especialistas em NFT. E o Felipe, eu sou tricolor, vou te trazer para o Fluminense para a gente fazer isso aqui no Rio, né? Mas, assim, é muito bacana, muito interessante realmente ver como é que a tecnologia cria disrupção em vários mercados, e eu quero falar um pouco disso aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão vendo a apresentação? Então, falar um pouquinho desse mercado, né, de NFT. Eu acho que o Guilherme e o Felipe abordaram vários pontos que eu vou repassar aqui, mas, sem dúvida nenhuma, o futuro começou, né? A gente está entendendo que a gente está passando hoje por um novo momento na indústria como um todo e de arte, principalmente, né? Então, falando um pouquinho aqui, né, do blockchain, né, essa tecnologia criptografada, de criptografia, como o Guilherme falou bem, né, são bancos de dados de governança descentralizada. Isso aí é muito importante. Você tem uma segurança, né, no que está sendo mintado lá, e isso para o mercado de arte é muito importante, né? Eu acho que a gente traz uma segurança muito grande nesse caso, né, em todas as negociações. É uma cadeia verificável de blocos de informação, né? Não tá centralizado, então é uma cadeia, e isso também é uma coisa muito importante. E a garantia de procedência, que eu acho que é o mais importante hoje no nosso mercado, né? É a procedência das obras, né? Falando um pouco de criptomoeda, né, e como o Guilherme já abordou bem também, né, essas moedas, elas são tecnologias sociais porque elas realmente não têm custodiantes, são descentralizadas, você não precisa de banco, não precisa de uma corretora, né, e todos viram aí potenciais compradores e vendedores, né? Então, isso no mercado de arte também vai acontecer aos poucos, né? Falando um pouquinho aqui do NFT, desculpa, o NFT, como já foi falado muito bem, tanto pelo Felipe e pelo Guilherme, então não vou me ater a isso, mas é realmente uma revolução, né? A partir do momento que a gente ouviu também o Valdir falar dessas obras de arte vendidas a preços estratosféricos, que a gente nem imaginava, né? Como é que isso acontece de uma hora para outra, né? Porque eu acho que esse mercado, se a gente for trazer um pouco na memória, ele começa em setembro nos Estados Unidos, e pela primeira vez o Brasil já está muito rapidamente conectado a esse novo mercado e já trazendo para os artistas uma oportunidade de estar conseguindo vender sua arte de uma maneira digital. Então, essa geração de um novo mercado de arte é algo interessante e que vai fazer com que, eu acho que todo o mercado, não só de galerias, de feiras, mas todo o mercado de colecionismo, ele vai mudar um pouco, né? Até porque, como vocês sabem, colecionar obra de arte não é algo muito simples, já que você, muitas vezes, quando é um colecionador viciado em obra, você tem que ter um local depois para guardar suas obras, né? E você tem a manutenção dessa coleção, né? Se você está aqui no Rio de Janeiro, você tem um problema de umidade, então você tem que fazer um restauro a cada 2 anos, 3 anos dessa obra. E quando você tem uma obra digital, você não tem nada com que se preocupar, na verdade, nessa manutenção dessa coleção. Então, falando um pouco aqui, eu acho que é importante dessa disrupção do mercado, né?
as certificações autônomas de autenticidade garantem aos artistas, colecionadores, diferentes oportunidades. E eu acho que, muito bem comentado pelo Guilherme, esse direito de sequência é algo que a gente sempre fala no nosso meio, né? Mas é muito difícil você ver isso estar acontecendo. E eu não tenho dúvida que, com essa nova situação de você ter um NFT com um smart contract atrelado a ele, em que nesse contrato, né, inteligente, você já vai botar ali a percentagem do artista, você pode botar uma percentagem para a galeria também, né, e até para o marketplace, você consegue trazer uma oportunidade que os artistas hoje não teriam, né? É uma oportunidade dele ter um ativo monetizável que cresce ao longo do tempo, né, e que isso possa passar até como uma garantia de renda para os seus filhos, né, ou para a sua família, né? Então, hoje, isso é algo que é possível. A gente sabe que há um tempo atrás isso era inimaginável, com essa tecnologia se torna possível, até porque esse direito de sequência ele só acontecia quando a obra era leiloada numa dessas grandes casas de leilão, que se tornava pública a obra, e aí todo mundo conseguiria realmente ter uma noção e uma mensuração daquele valor da venda e se a percentagem. Então, eu acho que, com isso, a gente vai ter aí oportunidades muito interessantes e até oportunidades, que eu digo, de você trazer para esse mercado obras físicas, né? E se a gente for dar um exemplo de qualquer artista, mas vamos dar um exemplo aqui de uma Beatriz Milhazes, que todos conhecem, que ainda não tem um NFT, mas ela vende obras de arte nas galerias. E as galerias dão para os compradores, para os colecionadores, um certificado, né, de papel, ou pode ser um certificado digital. E quando a obra vai para a mão do colecionador, se depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos ele revende essa obra, muitas vezes ele não necessariamente revende pela própria galeria, né? Ele pode revender via outra galeria ou ele pode revender direto a um outro colecionador. Então, nesse caso, esse direito de sequência realmente ele se perde, né? E também você não tem nem como saber o valor de mercado que foi vendida essa obra, né? Como uma situação hoje que está se mostrando para nós muito possível, né? Você até criar uma digitalização, um NFT de uma obra já existente, você vai poder vender a obra física junto com o NFT, né? Então, o colecionador ele vai comprar os dois, né? Ele vai comprar aquela pintura, mas aquela pintura vai estar certificada via um NFT num blockchain, por exemplo, do Ethereum, né? Então, quando ele for vender aquela obra, ele pode vender aquela obra em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão ter certeza que aquela obra, na verdade, é uma obra verdadeira, e quando ele vende essa obra, não existe uma discussão do comprador se vai pagar ou não o direito de sequência, né? Automaticamente, esse direito de sequência vai cair na conta do artista, né? E isso é muito importante para os artistas, porque realmente eles, na verdade, vão ter a oportunidade de poder absorver essa valorização dos trabalhos dele ao longo dos anos, né? E ad eterno, né? Então, é algo que eu acho que vai mudar muito o mercado e, de certa forma, isso traz uma situação de realmente descentralizar, né, essas vendas, e todo mundo, que é muito interessante, vai saber por quanto foi vendido e para quem foi vendido. Então, isso é uma outra coisa muito interessante nesse mercado para os artistas e para os colecionadores, né? Falando aqui de inovação, essas transações de obras digitais elas vão alcançar uma escala global, né? Criando um mercado totalmente inovador, com segurança e velocidade sem precedentes. E é isso que a gente já vê acontecer, né? O Felipe comentou bem, né? Ele vendeu um card, né, de um jogador do Atlético Mineiro por 14 mil euros para um cara na Índia, né? Quando isso seria possível? Eu vender um card, ou então vamos pensar numa obra de arte que a gente bote num leilão na plataforma da Tropix. Assim, a gente tem um mercado consumidor hoje de obras de arte mundial,
né? Você sai dessa situação de estar só falando com pessoas que você conhece, né? Pessoas próximas a você, e isso traz uma oportunidade de divulgação da arte, divulgação do trabalho dos artistas inimaginável, né? Eu acredito que daqui a um tempo as pessoas vão pesquisar, né, o trabalho dos artistas em cima dessas plataformas, né, que vão ter um histórico de venda, que vão ter um histórico do artista, e você, sem dúvida, vai ter um interesse muito grande das próprias galerias estarem participando desse mercado, já que quando uma galeria participa desse mercado junto com o artista, ela mantém a porcentagem que ela ganha da venda da obra, né? Se a galeria não quer entrar nesse mercado, necessariamente o artista, sem dúvida nenhuma, ele vai estar, né? Porque ele vai ver isso como uma oportunidade de vender a obra dele no mundo inteiro e divulgar o trabalho dele, e essa percentagem vai ficar somente para o artista, muitas vezes, né? Então, é um mercado, é uma inovação que todos vão ter que estar conectados, inclusive os museus, né? Eu acho que, nesse sentido, é um mercado que vai trazer oportunidades para os museus muito interessantes, né? E eu boto aqui, né, como os museus vão surfar essa onda, né? Criação de obras digitais. Eu vou dar um exemplo. O MAN, ele faz todo ano o Clube dos Colecionadores, né, em que a gente convida 4 artistas para estarem produzindo um trabalho em que a gente vende essas 4 obras juntas, né, para arrecadar recursos para manutenção, para ajudar a manutenção do museu, né? E é uma edição de 100, né? Então, hoje com o NFT, eu posso criar esse trabalho somente digital, e eu vou vender um clube de colecionadores digitais e um clube de obras físicas também. Eu posso criar as obras físicas com NFT, né? Vi um NFT também, então posso vender essas obras no mundo inteiro, e depois eu só tenho que me preocupar, é claro, com o transporte dessa obra, né? Mas você abre uma oportunidade de estar fazendo com que várias pessoas de vários lugares do mundo colecionem obras interessantes e importantes a um preço muito mais barato, né? Tokenização dos acervos. Só para vocês terem uma ideia, o MAN, ele tem 15 mil obras de arte no seu acervo, né? Pinturas, gravuras, desenhos, esculturas. Nós temos a maior cinemateca privada da América Latina, com mais de 60 mil títulos, são 60 mil rolos de filme de 35 e 15 milímetros e 3 milhões de documentos. Só para fazer uma comparação, a Cinemateca Brasileira ela tem hoje 1 milhão de documentos, a gente tem 3 milhões de documentos, né? E eu posso tokenizar esse meu acervo, né? Eu posso pegar e digitalizar e tokenizar parte do meu acervo, da minha coleção, emprestar para outros museus, fazer exposições, né? Não com obras físicas, mas com um hardware perfeito, maravilhoso, que são essas televisões agora 8K, e daqui a pouco a tecnologia aumenta mais. Então, é muito fácil eu emprestar as nossas coleções, né? As nossas obras para exposições do mundo inteiro, né? E eu posso ganhar por isso, né? Cobrar um FII por isso, ou mais, eu posso até emprestar minha coleção para uma pessoa, para um colecionador que queira, né, ver essas obras de arte em casa por um dia, por uma semana, por um mês, né? E depois aquela obra, ela, na verdade, automaticamente aquele contrato ele vai durar um mês, um dia, um ano e cai, né? Então, eu posso monetizar a minha coleção e os meus acervos de várias formas, né? Como os filmes também, né? Eu posso fazer isso com meus filmes e até com os documentos, né? Tem muito pesquisador que não vai precisar vir até o MAN, né, para pesquisar sobre vários artistas, pegando os livros. A partir do momento que eu digitalizar a minha documentação, documentos importantes que eu sei que são o tempo todo solicitados, eu posso emprestar, eu posso vender esses documentos digitalmente, né, por um tempo. Então, de uma forma, eu acho que muito inovadora, a gente consegue criar uma nova fonte de receita, como o Felipe colocou bem, né? É algo que não existia, né, que a gente não tinha, e hoje esse momento traz uma tecnologia que faz com que isso seja possível. Eu vou poder tokenizar os nossos conteúdos educativos,
Então, as aulas e os cursos que eu dou, eu tokenizo e eu consigo vender isso também, né? Tokenizar as nossas publicações, né? É uma coisa que muita gente, na verdade, quer comprar e quer ter, não é digitalizar, realmente tokenizar a partir daquele momento é dele, né? E a gente pode também ter uma publicação com um número limitado de cópias. Como eu mencionei, o aluguel das coleções é algo que, para nós, é realmente muito interessante, porque você digitalizar a sua coleção e tokenizar, você sabe que o MAN, né, ele, em 1978, teve um incêndio, né? Infelizmente, a gente perdeu uma quantidade de obras que hoje valeria bilhão de dólares, né? Bilhões de dólares, né? Imagina se eu tivesse, né, isso tudo, né, digitalizado, tokenizado. É claro que a obra física de um Picasso, hoje o Picasso não existe mais, eu ia ter a imagem daquela obra, né, perfeita numa televisão, no hardware. Substitui ou não substitui? Isso é uma grande questão. Nada substitui, muitas vezes, uma obra física quando você digitaliza. Mas eu teria a posse da obra, eu poderia alugar essa obra, eu poderia emprestar essa obra. Então, para nós também pode vir a ser uma questão de nos resguardar, é uma segurança também, né, de eternizar esses trabalhos sem correr nenhum risco, né, de incêndio ou deteriorização do trabalho. E o compartilhamento em rede das nossas programações, né? Isso é muito importante. Então, a gente consegue, com isso, dando a oportunidade de vários museus, vários colecionadores, vários estudantes e pesquisadores poderem ter acesso a todo o nosso conteúdo, né? E, na minha visão, o conteúdo, nos próximos anos, vai ser a grande moeda, né? O conteúdo vai valer muito, porque todo o conteúdo você vai poder criar, né, um token, criar um NFT dele e conseguir comercializar, né? Então, para os museus, eu acho que vai ser muito interessante uma quebra de paradigma, porque realmente você vai poder criar uma oportunidade de monetizar algo que é muito custoso para a gente, que é manter os acervos, né? É muito caro, você tem que manter o ar ligado o tempo todo, a energia do Brasil é uma das mais caras do mundo, com desumidificador, você tem a questão do restauro, né? Você tem a questão do aluguel, do espaço, da manutenção desse aluguel. Então, algo que para a gente geralmente é muito custoso, pode se tornar daqui a pouco altamente financiável por todas essas oportunidades que essa tecnologia nos traz, né? E que eu acho que é muito interessante. E, por fim, né, uma brincadeira, nos vemos aqui no Decentraland, que, como alguns já sabem, são essas terras virtuais que as pessoas já estão comprando, já estão negociando, já estão inflacionando, em que nessas terras virtuais você pode montar um museu e as pessoas vão visitar o MAN dentro de uma terra digital, o que para muitos, há anos atrás, era uma coisa inimaginável, hoje já se torna uma realidade. Então, você vai ter exposições completamente virtuais que a gente vai estar fazendo. Então, você vai ter um MAN físico com várias exposições ocorrendo aqui, em que as pessoas vão ter acesso com visitas guiadas digitais, com visitas em 3D, com visitas em Libras, que a gente faz tudo digital, mas você vai ter exposições só digitais, em que você vai entrar dentro do museu digital e vai ver elas só digitais, elas não vão acontecer física. Então, nesse sentido, realmente é uma oportunidade única para a gente poder trazer cada vez mais cultura e de uma forma mais inovadora e mais interessante para o nosso público, que sai desse problema territorial, né, de estar morando na cidade ou ter que visitar o museu, né, e a gente atinge o mundo dessa forma, com a nossa coleção, né, com as nossas exposições, né, com os nossos cursos. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está entrando num novo momento muito interessante para os museus também. Então, eu termino agradecendo a todos vocês, né, pela oportunidade. E espero estar convidando vocês em breve para essas exposições virtuais ou para estar vendo as nossas coleções via NFT. Muito obrigado, Fábio. Excelente apresentação de todos. E também preservaremos a memória, né? Infelizmente, o Brasil tem um histórico aí de incêndios
em centros culturais, né? Esse antigo do MAN, mais recente do Museu Nacional, o Museu da Língua Portuguesa, a Cinemateca Brasileira. Quer dizer, é a oportunidade de digitalizar tudo, tokenizar tudo e, pelo menos, preservar a memória, caso haja outro incêndio desse tipo, né? Ainda que as obras tokenizadas não tenham o mesmo valor de mercado das físicas, né? das grandes obras físicas, pelo menos a memória será preservada. Muito obrigado. Agora teremos o José Eduardo Pierre, que, como eu falei no início, é o diretor-relator da BPI, ele é o responsável por todas as comissões de estudos, ele é sócio do Palma Guedes Advogados e vai fazer um apanhado aí das palestras, em seguida abriremos para debates. Pierre, por favor. Obrigado, Valdir. Já é boa tarde. Então, eu gostaria de destacar o que foi apresentado hoje. Eu acho que a gente começou com uma brilhante e muito didática apresentação do Guilherme, que juntou seu conhecimento técnico com sua experiência como advogado e começou destacando a importância do controle descentralizado do blockchain, né? E como isso começou tudo, onde que foi para a criptomoeda e como isso impacta os NFTs, na qual ele explicou o que seria esse token não fungível, né? E aqui eu já destaco uma primeira pergunta que para a comunidade jurídica fica, que é qual a natureza jurídica desse token não fungível, né? E isso pode ter impactos tanto fiscais como também para a propriedade intelectual, né? Porque aquilo é um direito. E eu acho que o que a gente pode concluir desse pouco tempo de uso do NFT é que não temos dúvida, como o próprio Guilherme colocou, que ele se torna um novo tipo de cartório. E o interessante é que é um novo tipo de cartório sem fé pública. Mas isso também não é um problema, porque o direito já vem enfrentando a questão do avanço da tecnologia, no qual a fé pública, o Estado, não acompanha e vem sendo aceito pelos tribunais. Então, a gente pode trazer como exemplo as assinaturas digitais, que têm um padrão brasileiro, mas outras plataformas também vêm sendo aceitos para confirmar a validade de um contrato. Considerando que o direito autoral ele não depende de um registro, não me parece haver dúvidas de que você ter um NFT, ele sim serve, como apresentado pelo Guilherme, como um cartório, um novo tipo de cartório, e melhor, né, Guilherme, um cartório internacional. Passando depois para a ótima e super agradável apresentação do Felipe, o que eu queria destacar, além desse sotaque carioca trabalhando no Galo, isso não me engana, ele deve ser flamenguista ou tricolor e vai trabalhar lá, como o Fábio falou. Mas o que eu acho interessante que o Guilherme colocou é o caráter experimental do momento que vivemos, né, que o Galo vive hoje, e a importância do pioneirismo. Então, o Felipe trouxe alguns exemplos, mas em momento algum ele demonstrou que a preocupação do Galo era com o momento atual e ganhar o lucro imediato. É sempre conhecer o mercado e caminhar nesse mercado. E ele citou como exemplo a primeira obra que foi vendida por $5 mil, que é a arte estática do goleiro Vitor. E aqui também eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto de propriedade intelectual, que o NFT, quando a gente trabalha com arte, há uma necessidade muito grande de clearance de direitos. Então, se você, na arte do Vitor foi mostrado, foi um artista que fez aquele desenho. Não aparece a camisa do Galo, nenhum símbolo oficial do Galo, e não aparece o Vitor. Então, a gente tem que, quando a gente trabalha o NFT, principalmente no mercado de esporte, e o Valdir trouxe como exemplo a NBA ela tem total direitos sobre todo o conteúdo que elas produzem. Então, fazer um NFT de uma imagem que talvez pertença a uma emissora de televisão pode não ser tão simples quanto como o Galo seguiu, que foi contratar seu próprio artista e assegurar, assim, a transferência dos direitos para aquela plataforma para poder fazer a venda daquela obra.
Em seguida, tivemos o Fábio, que ele começou, e eu gostaria de pontuar pela primeira frase que ele apresentou, que é o futuro começou. E eu acho que o futuro começa, no caso das artes, para remediar um problema do passado, que nunca conseguiu ser consertado, que é o ponto que ele e o Guilherme colocaram, que é o direito de sequência. A importância que o direito de sequência tem em dois aspectos. O primeiro, quanto à segurança da procedência. Então, você não só garante que aquela obra é de fato original e não está sendo leiloada uma obra pirateada, ou até mesmo, que é muito pior, uma obra que tenha sido objeto de roubo, mas você também garante o direito futuro daquela família e dos herdeiros daquele artista. Então, você, com isso, assegura e até mesmo o acompanhamento da valorização daquela obra. No mercado de hoje, onde cada vez mais temos fundos dispostos a fazer securitização de valores de obras, isso pode ser uma grande oportunidade para o mercado de injetar dinheiro no mercado de obras. E ele apresenta as múltiplas oportunidades trazidas por museus, que com destaque